Flávia, se apresente pra gente. A Flávia nasceu aonde, Flávia? No Rio de Janeiro. Olha aí, mais uma carioca. Eu tô falando que acho que eu tenho que mudar para o Rio, porque todas as minhas lives são com os cariocas. Eu tô super feliz. Que Que ótimo. bom. Então você nasceu no Rio de Janeiro, em que lugar do Rio, Flávia? Na cidade do Rio mesmo, numa maternidade na Tijuca. Na Tijuca, que legal. E você tem irmãos? Tenho uma irmã, minha família, por parte de pai, tá toda. Por parte de pai. Meus pais e minha irmã estão morando no interior de Minas, na Sei, zona da mata, sei. ali a uns 40, 50 minutos de Juiz de Fora. Ai, que demais, que lindo. É. E eu Então, tô a aqui sua em família está Lisboa. lá e você ficou até com quantos anos? Me fala a tua graduação, o que, que você se formou, o que você estudou, e quando que você Uhum. saiu, como foi essa sua mudança para Portugal? Então, eu sou jornalista, né? Eu sempre trabalhei como jornalista no Brasil. Eu já há muito tempo, acho que desde a universidade, mas talvez um pouco desde a escola, tinha vontade de passar um tempo morando na Europa. A minha vontade de sair do Brasil sempre foi relacionada a vir para a Europa, mas nunca foi muito viável. Assim, meus pais não podiam me oferecer um intercâmbio e depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu precisava trabalhar, né? E E você fez então, jornalismo, jornalismo, tá? Aqui jornalismo. no Rio de Janeiro, Isso, na UERJ, na Universidade do tá? Estado. Tá. E aí eu trabalhei no Jornal o Dia, que é um Nossa, jornal do Rio. sei. Trabalhei na Globo.com. Olha que legal. Trabalhei antes de vir para cá, eu estava no GNT. Eu fiz 5 anos no GNT Olha só, nossa e vim convidada para cá. trabalhou no GP, jornalista, ela arriscou, mas o teu sonho era morar na Europa. E aí, como é que foi Isso. a transição? Com que idade você fez isso? Isso vai fazer 6 anos, eu tinha 34. Nossa, não parece. Peraí, você tá congelada no formol, né, Flávia? Pô, pensei que você Quem me tivesse dera. 20, eu te dou 20 anos. Você tá louca? Eu na verdade vinha para passar um ano mesmo, achei uma especialização aqui que fazia sentido para mim fazer, que era na área de marketing. E no meio do caminho resolvi ficar. E aí, como eu tinha vindo para passar um ano, não tinha feito nenhuma pesquisa específica de como era o mercado de trabalho de jornalismo aqui. Depois que eu resolvi ficar, fui descobrindo o que era esse mercado de comunicação aqui em Portugal. Portugal é um país muito pequeno. A gente que mora no Brasil não consegue muito ter essa dimensão, principalmente acho que quem vem de cidade grande, como eu venho do Rio, você de São Paulo, o pessoal de BH, assim, o país, Portugal, é mais ou menos do tamanho do estado de Pernambuco. Lisboa, que é a maior cidade do país, tem 1 milhão e poucos mil habitantes. Então a gente está falando de tudo muito pequeno, né? Sim. E aí eu fui entendendo o que era esse mercado de comunicação. Cheguei a trabalhar para empresas portuguesas, fazendo projetos relacionados para o Brasil. E aí depois surgiu essa oportunidade do mercado imobiliário. Uma amiga também, carioca, já estava trabalhando nisso aqui. Ela sempre foi comercial e falou: eu acho que você tem jeito, eu acho que você tem jeito. Meu Deus, será? Vamos lá. E aí eu tô desde Você chegou em, 2018. você chegou em 2018 aí? Não, eu cheguei em Não, 2014. 2014, tá. Ah, você começou o mercado imobiliário. Então, deixa a Cláudia da Arrumadinho, Personal Organizer de Angola, tá entrando com a gente. Cláudia, eu quero que você conheça a Flávia, o trabalho da Flávia, porque Oi, Cláudia. o que, que é muito importante, gente? Todo mundo que está entrando aqui com a gente agora, eu quero que deixem seus contatos, falem de onde vocês são, para que a gente possa fazer essa grande conexão. A Cláudia, que faz um trabalho de. Tá me vendo? Tô. Saiu aqui, entrou uma ligação. Gente, que coisa de louco. Eu sempre bloqueio, mas agora acontece, tá? Então, a Cláudia, ela trabalha com organização em Angola. Então, o que é importante? A gente criar uma grande rede de network. Então, eu digo que quando Sim. a gente está fazendo uma live com uma brasileira que saiu daqui, foi trabalhar, isso movimenta o mercado profissional. Saiu de novo aqui, voltei. Como é que isso movimenta o mercado profissional? Então, por exemplo, a Cláudia, que está lá em Angola, pode entrar em contato com você, porque quando você tiver clientes para a organização, porque o mercado imobiliário requer organização, requer mudanças. Então, o mercado da Flávia, que é imobiliário,
ela faz mudanças, as pessoas compram imóveis, precisam de um trabalho de organização, de arquitetura, de manutenção. É importante que todos nós estejamos ligadas a essas pessoas para a gente poder auxiliar nesse trabalho. Então, Sim. a Casa 3 já tem uma conexão com a Flávia, dos brasileiros que têm interesse em comprar o seu imóvel, passar uma temporada, fazer uma locação em um tempo curto ou um tempo longo para um trabalho. Nós também estamos disponíveis para fazer essa conexão. Então, vocês que estão nos assistindo, né, que estão aqui com a gente agora e quiserem conhecer o trabalho da Flávia, mandem um direct para ela, um direct aqui para a gente da Casa 3, para vocês também começarem a fazer uma grande rede de network, para a gente ter conexão, né, Flávia? Uhum, claro, Então, formar uma rede é fundamental. exatamente. Então, a Flávia, carioca, né? Ela fez a faculdade de jornalismo e foi para Portugal, primeiro porque ela tinha alguns objetivos que eram pessoais, que se tornaram profissionais quando ela chegou lá em Portugal em 2014 e percebeu que existia um mercado. Realmente, o mercado imobiliário, ele movimenta, o mercado imobiliário e o turismo são os dois pontos principais que você tem em Portugal. Como Uhum, Portugal é um país pequeno em relação, né, a toda a imensidão que nós temos aqui no Brasil, sim. mas ele tem um mercado muito volátil, ele é muito movimentado no que se diz respeito a essa compra e venda. E como é que foi isso? O que você sentiu de 2014 para cá? O que você sentiu, Flávia, nessa modificação, nessa busca dos brasileiros para comprar imóvel, para querer ir para Portugal? Então, assim, eu quando cheguei em 2014, a gente não tinha essa presença brasileira tão grande aqui como a gente tem hoje em dia, né? Eu acho que esse ponto de viragem foi a partir de 2016, mais ou menos. O interesse foi crescendo muito do ponto de vista turístico em 2015 e 2016 foi crescendo. Assim, o Brasil é um grande mercado emissor de turistas para cá. Nós somos o top 5 de nacionalidades turistas aqui, contando os europeus. E para os europeus é muito mais fácil vir para cá do que para a gente do Brasil, né? E nessa descoberta turística foi acontecendo também essa descoberta para morar e das oportunidades. Porque quando você fala do turismo e do imobiliário, em Lisboa, principalmente, também no Algarve, também no Porto, eles são dois setores um pouco indissociáveis, porque o imobiliário cresceu muito a reboque do desenvolvimento do turismo, da oportunidade de você comprar imóvel para fazer alojamentos de férias, aluguéis de temporadas, esse tipo de coisa. Isso é uma coisa que marcou muito diversos bairros, principalmente de Lisboa e do Porto, a ponto de você chegar num momento em que as câmaras municipais deram basta. Assim, em alguns bairros você já não consegue mais fazer esse tipo de investimento. E aí você tem também uma relação histórica entre Portugal e Brasil. E não só, você também tem uma presença, uma herança italiana muito forte no Brasil também, que facilita que esses descendentes de italianos venham se estabelecer em Portugal, porque se você tem uma cidadania europeia, você se abastece aqui. Mas Portugal, ao longo do tempo, foi criando uma série de facilidades para que os brasileiros entrem regularmente, ou seja, de forma legal aqui no país. Então você tem o Golden Visa, né, que é o visto Gold, que é o famoso, ficou famoso como o visto dos 500 mil euros em imóveis, mas você tem uma série de outras possibilidades que não demandam um investimento tão alto, mas que te permitem chegar aqui legalmente e encontrar uma casa que seja, que pode até ser muito mais do que 500 mil, mas também pode ser um pouco menos, e isso movimentou bastante o mercado. Olha só que interessante, é muito bom a gente entender. Deixa eu só cumprimentar o doutor Bactéria, está entrando com a gente aqui. Seja bem-vindo. Esse profissional maravilhoso, ilustre, esteve aqui na Casa 3 para explicar um pouco mais sobre a limpeza, a higienização, organização, como é que funciona todo esse processo. E eu te convido e já te mandei uma mensagem que você vai ser meu próximo convidado da minha live, hein? Vai fazer uma live para a gente para tirar todos os mitos que nós estamos agora da relação da máscara, o que pode, as roupas, sapatos, como é que está funcionando de verdade todo esse cuidado que a gente tem que ter hoje com a nossa casa e com a nossa vida. Então, seja bem-vindo aqui com a gente. Pedro também, olha, nós estamos com o Brasil, Portugal,
toda a parte do Sul aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos para essa live. A gente está Ó, conhecendo o o Pedro é Pedro. sommelier aqui em Lisboa. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Sommelier, maravilhoso. Bom, sommelier, ele é brasileiro, tá aí É, também? carioca. Não, Ah, ele é então, mineiro, mineiro criado no Rio olá, de Janeiro. Pedro, você é mineiro, depois me manda um direct que nós vamos conhecer essa história também. Porque a Casa 3, Flávia, visto todo esse movimento que nós passamos, quando entrou aqui, vamos todos ficar em quarentena, não faz mais os atendimentos presenciais, que o meu trabalho é presencial, é na casa, Uhum. todo o meu trabalho de mobilidade parou. Eu pensei, puxa, eu preciso levar conhecimento, unir essas pessoas, essa rede de contato grande que eu já fiz. Como? Vou fazer as lives. E aí Uhum. comecei a fazer as lives às segundas-feiras, às 20h30, com todos os profissionais do Brasil, contando quem são essas pessoas, qual o trabalho que eles exercem, né? Qual foi a Uhum. trajetória deles. E às terças-feiras eu separei para a Europa, que é Brasil, Angola, Itália, Espanha, são os países onde eu tenho os meus contatos e os brasileiros estão morando, né, fora. Como é que eles se Sim. reinventaram? E faltou o meu grupo especial, que é o grupo masculino, que são os homens que inspiram. Então, às sextas-feiras, eu tenho às 7 horas o grupo que entra com a live Homens que Inspiram. Quem são esses homens? Doutor Bactéria, você está sendo convidado aqui, o Pedro também, para participar dessa live, para contar um pouco da trajetória de vida de vocês, como é que vocês chegaram nessa profissão que vocês têm hoje e o que isso implica na vida do outro. Então, foi uma maneira de eu poder fazer essa conexão, indicar os trabalhos, que eu acho que é fantástico, através das Sim. lives. Então, sejam todos bem-vindos às nossas lives. E hoje nós estamos entendendo um pouco desse mercado. Como que eu, Flávia, então você contou para a gente a sua trajetória. Você hoje trabalha no mercado imobiliário, você é especialista. Eu falei que ela é uma detetive. Para ela procurar o melhor lugar para você morar lá, em Portugal, sem tanta burocracia, que antigamente tinha muito mais. Hoje já está, facilitou. Não sei agora com essa pandemia, se mudou alguma coisa, Flávia, como é que está a legislação, né? Inclusive o É, doutor Paulo, que trabalha na Câmara, aí logo, logo vai vir também dar uma live para a gente para ensinar e falar um pouquinho desse mercado. Mas fala para a gente quais são as mudanças, o que mudou, como que está esse processo, para você que quer ir sim. morar lá. Em termos do processo, de modo geral, o processo de compra em Portugal é bastante semelhante ao processo no Brasil, né? Que você faz uma proposta, você faz um contrato de promessa de compra e venda em que você paga um sinal, e quando você paga esse sinal, você se compromete com essa compra e o vendedor se compromete com essa venda, e se alguma das partes desistir, tem uma penalização, que você perde o dinheiro do sinal, isso no Brasil é dessa forma também. E você tem depois uma escritura realizada. Aqui você também tem a figura do crédito de habitação, que é relativamente simples e ele não está atrelado a uma cidadania europeia. É óbvio que o cenário ideal é você ser um cidadão português que vive em Portugal e que tem um rendimento constante. Mas ele não é impossibilitado, inacessível para um brasileiro que está no Brasil com rendimento constante, ou um brasileiro que está aqui com rendimento constante, ou um brasileiro que tenha ou não cidadania. A cidadania ela é considerada, mas ela não é definitiva, ela não é um fator de decisão na concessão do crédito de habitação. E você... Então, só vamos pontuar mais devagar para o pessoal entender. Então, a cidadania não é um fator importante, eu não preciso ter para comprar. Não, ela vai ser importante no sentido de que ela vai ser um critério de decisão do banco no sentido de quantos por cento o banco vai te emprestar. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, os bancos portugueses emprestam até 90% do valor da casa. Os bancos portugueses não emprestam 90% para cidadãos brasileiros. Sim. Não tem a ver, não é uma questão de sermos brasileiros, é por não sermos portugueses. Os bancos portugueses também não emprestam 90% para cidadãos europeus. Então, tem muito, porque tem muito o que se fala, né, que realmente é viável, mas tem uma diferença entre a teoria e a prática. Então, 90% não existe isso, né? De empréstimo Muito difícil, para muito brasileiros, ou difícil. para, enfim. E para os portugueses, eles também não emprestam. Sim. Emprestam os 90%, mas mesmo assim os bancos estão ficando cada vez mais criteriosos nesse empréstimo e mais exigentes no sentido da segurança. Mas isso para os portugueses. Então, é bom Isso. entender isso.
E o mercado funciona da mesma maneira. Então, vamos supor que eu, Márcia, quero comprar um apartamento em Lisboa, eu entro em contato com você, você vai mapear, primeiro entender quem eu sou, o que eu quero, se esse meu mercado, se eu vou comprar esse apartamento porque eu quero passar férias, ou se eu vou trabalhar, se eu vou viver em Portugal. Isso. Aí você mapeia a região, né? Você vai atrás desse apartamento, desse lugar, procura e faz o mesmo trâmite. Eu mando toda a documentação, dou uma entrada. Isso. Existe algo que seja diferenciado para nós brasileiros que estamos aqui, queremos comprar aí, ou quem já mora aí, tem alguma diferença, Flávia? Tem, assim, a pessoa que mora em Portugal e que tem a origem dos seus recursos em Portugal, ela tem maiores chances de conseguir um crédito de habitação do que uma pessoa que tem os recursos no Brasil, ainda que mora em Portugal. A origem dos recursos também importa. Ah, tá. Porque o banco ele trabalha com a segurança, ele vai fazer um empréstimo a longo prazo, né? Você tem uma economia na Europa que é muito mais estável do que a economia no Brasil. Então, isso acaba por fazer diferença. Tem um outro ponto também importante que é, se você não vai fazer, não vai precisar de um crédito de habitação, ainda assim é importante você se preparar com antecedência, porque a lei portuguesa limita o valor de pagamento que você pode fazer para qualquer tipo de negócio em espécie. E uma escritura também só pode ser feita com a transferência dos recursos de uma conta portuguesa para outra conta portuguesa. Então, sem você ter uma conta num banco com operação em Portugal, você pode assumir o compromisso da compra, mas você não vai conseguir concluir a compra. Então, você também tem que ter uma conta bancária isso também é uma questão, né? Eu acho que é ideal, né? Para que as pessoas Sim. possam ter realmente sair do dinheiro português e ir direto para a compra de quem está vendendo aí. O que é muito importante a gente entender, né? Então, se eu quiser fazer uma compra, você só faz venda e compra ou você faz locação também a longo prazo? Eu faço também, aqui a gente chama de arrendamento, né? Eu faço também os arrendamentos de longo prazo na zona de Lisboa e linha de Cascais. Ótimo. Então, A se minha. sua área, se alguém quiser fazer, conhecer Portugal, ou ficar um tempo, ou ter um curso para fazer, ou mesmo quero ficar por 6 meses para eu sentir Portugal. Eu quero trabalhar, mas quero ver se realmente eu quero morar lá. Então, você também tem essa opção, né? Que é isso que eu acho que é importante deixar Mas é importante dizer que 6 meses aqui não é longa duração. 6 meses aqui é média duração. média. Então, o que é curta duração para arrendamento? Curta duração são os fins de semana, as semanas, até 2, 3 meses. Até 10 Isso, dias, uma viagem que você faça é uma curta duração. isso. E uma média duração? Aí a gente está falando mais ou menos de uns 3, até menos de um ano, porque existe uma questão de tributação que é diferente. Por exemplo, quem tem uma licença de alojamento local, que é a licença que permite que a pessoa faça aluguel de férias, não pode alugar um apartamento por um ano, senão perde a licença. Olha, isso é interessante saber também. Então, Então, assim, a partir de um ano já é considerado longa duração, já é um arrendamento que a gente chama habitacional, não é um arrendamento de temporada. pode ser feito também. Pode, pode. Mas é diferenciado, o preço também é diferenciado. Como funcionam os Sim. preços para a gente saber aqui do Brasil agora? Que eu acho que é interessante. Hoje, com essa pandemia, com tudo que aconteceu, aumentou, diminuiu? Como é que estão os valores em relação a metro quadrado? Vamos colocar Lisboa, tá? Porque os outros Então, lugares são sempre um pouco menores o valor. na verdade, assim, as regiões mais caras de Portugal são o Algarve, Lisboa e Porto, né? Lisboa é um bocado acima do Porto, o Porto já começou a sentir uma quebra um pouco maior. A gente, nesse momento, não registra ainda quedas de valores. O que a gente viu no mercado de arrendamento foi o aumento de oferta dos imóveis que eram para aluguel de férias e, como ficaram vazios porque não tem turistas, acabaram entrando para o arrendamento tradicional, mas a grande maioria deles com contratos no limite de um ano, justamente para os proprietários não perderem a licença, que era o que eu estava a explicar antes. Sim. E em termos de venda, o que a gente percebe é que os valores se mantêm, mas você tem algumas situações em que você consegue negociar um pouco melhor.
ainda não teve um movimento de queda que a gente sinta como um reflexo da pandemia. Tá, então os valores se mantiveram, né? Se mantiveram, se mantiveram. Eu costumo dizer que, assim, para contar, mais ou menos com 5.000 euros o metro quadrado em Lisboa, Tá. Para que é compra. um valor que às vezes é alto, mas para outras regiões é baixo, bem abaixo. Assim, com 5.000 euros por metro quadrado, você não compra no Chiado, você não compra na Avenida da Liberdade, nem no Príncipe Real. Com um pouco menos, vai comprar em bairros como Alcântara, em alguns lugares da Graça, na Penha de França, algumas zonas de Lugares arroio. históricos, para quem não conhece, está aqui na live com a gente, são lugares históricos de Isso. Portugal, do centro ali, que são lugares maravilhosos também. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de comprar o seu imóvel em Portugal, seja lá a região, vá primeiro, nós sempre, né, orientamos aqui, vá até o local ou converse com quem conhece para mandar realmente todas as informações. Porque parece Sim, muito fácil, né? Porque abriram-se as portas, né? Então, os brasileiros agora e ficaram nesse mercado muito forte com a compra dos imóveis lá aí em Portugal. Mas é muito delicado, porque às vezes você vê o preço, não vê direito a localização e acaba se surpreendendo e não gostando, não é isso? exatamente, porque assim, apesar da similaridade das culturas e da gente ter bastante referência dessa cultura portuguesa, o estilo de vida é completamente diferente. E a gente está a falar também de um país que é muito velho, né? A história de Portugal é muito antiga. Então você tem imóveis que são mais velhos que o Brasil. Então, olha só, quem está entrando com a gente, a Flávia Mota, carioca, está morando lá desde 2014, é jornalista, faz um trabalho maravilhoso. Ela reinventou o mercado imobiliário, porque ela trouxe toda a parte desse carioquês, né, lá para Portugal. Ela levou um pouco de beleza para o trabalho que ela faz, porque ela consegue aliar, né, o trabalho dela imobiliário com o que realmente você precisa, que também é diferente, porque os corretores, eu já tive a oportunidade de ter alguns corretores portugueses que me atenderam aí. É completamente diferente, porque o brasileiro, né, claro, a gente sabe o que a gente precisa, É, você tem uma maior, você tem uma maior empatia, né? Não que eles não sejam tão bons quanto, mas é realmente diferente. Os interesses são diferentes. Então, é, na hora de você passar uma semana em Portugal, que você quer passar uma semana, quer passar um mês, um ano, para conhecer, manda um direct para Flávia Mota, ela vai se virar nos 30, mas vai achar um lugar maravilhoso para você, não é isso, Flávia? Então, você é está com Gilberto, seja bem-vindo. Sérgio Batista também. O Sérgio faz consórcios, tem uma empresa gigantesca aqui que ele trabalha em faz consórcios. Olha lá, vamos fazer consórcio pessoal é para Portugal comprar o imóvel direto com você, Sérgio, direto com a Flávia. Então, Flávia, voltando um pouquinho, o mercado está estabilizado financeiramente. Você me disse que mais ou menos 5.000 euros um metro quadrado aí em Lisboa, né? isso. Nos outros lugares ao redor, o valor cai um pouco mais e O depende. valor cai um pouco, mas assim, você teve um processo nos últimos anos de uma valorização de Lisboa que se estendeu para alguns subúrbios, digamos assim. Então, por exemplo, Cascais Cascais não é Concelho de Lisboa, mas é a área metropolitana de Lisboa. Os preços em Cascais já foram mais amigos. Eles já subiram bastante e Cascais e Estoril estão tendo um desenvolvimento imobiliário muito voltado para o segmento de luxo. Então, os novos empreendimentos nessas regiões são super empreendimentos voltados para alto padrão. Você tem o Concelho de Oeiras, que é um concelho coladinho em Lisboa. É, quem conhece a Torre de Belém, quem já veio assistir ao Festival Nós Alive, já teve em Oeiras, que é um conselho super interessante, tem um IDH alto e tem também um desenvolvimento no mercado imobiliário para o segmento de classe média alta e também de alto padrão. O Oeiras é onde o Posso Tejo falar? deságua no mar. É maravilhoso. Os condomínios são de babá, né? Gente, fiquei encantada. Eu quero aqui, não, eu quero morar, não, não quero mais. Vira
agora eu quero Cascais. Não, não quero mais Cascais. Agora eu vou para Algarve. Tudo lindo, tá difícil escolher. Mas é o que você disse, houve esse mercado, né, cresceu o mercado por conta mesmo da parte social, né? Que em Belém Isso. eles reconstruíram, trouxeram toda uma parte nova. Então, como Portugal, né, ele está em obras, eu digo, está sempre em obras, não sei como é que está agora, né? Ah, Lisboa tá. Ano passado, bom, sempre que eu tô aí, tá em obra. Falo, tá parecendo São Paulo, tá sempre em obra, né? Nunca para. Então, é É, interessante a gente entender o quanto esse movimento está crescendo para Portugal. Porque ele não tem mais espaço, mas ele é, está recriando novos espaços, trazendo roupa nova para esses lugares, o mercado todo ali da parte das nações. Gente, está demais. Então, isso exatamente. fez com que o mercado imobiliário também subisse os seus valores. É, porque assim, você teve um momento em que houve um incentivo fiscal para as pessoas comprarem imóveis em Portugal e se estabelecerem em Portugal, né? Então isso acabou por atrair muitos europeus, principalmente. Isso foi um dos fatores que fez vir uma onda de franceses para cá e também a gente brinca entre aspas, uma invasão dos europeus do norte ao Algarve, que é o lugar preferido deles. Ingleses amam o Algarve, os Nossa. franceses costumam ficar mais aqui na zona de E olha, Lisboa. os ingleses nem na quarentena não deram trégua, eles estavam aqui, né? São os primeiros, eles amam aquela parte do. É, e para os ingleses tem uma particularidade, porque assim, para eles nunca é frio no Algarve, né? Não, maravilhoso. E Então, damos de passagem aqui, Algarve é lindo de se viver. é lindo, é Escolheram bem, lindíssimo. eles têm bom gosto. É, é. Então, assim, normalmente o que eu digo para as pessoas é que é importante você saber qual é o objetivo do seu investimento, né? Vai ser uma casa de férias para a família, vai ser uma casa para rentabilizar com arrendamento ou de férias ou de longa duração, vai ser uma casa para viver, para a gente conseguir traçar uma estratégia do que tem que olhar nesse imóvel que está buscando. Obviamente, o valor é um fator fundamental, então também é importante. E eu sempre falo isso para as pessoas: é muito importante saber qual é o tamanho do passo que a sua perna vai dar. E É, e se você precisa de um crédito de habitação, a primeira coisa que você tem que ver é o crédito de habitação, porque, Márcia, é impressionante. 95% das vezes que as pessoas começam a ver casa antes de pedir o crédito, quando o crédito não chega para casa, elas não gostam mais de casa nenhuma. deixou de gostar, né? Cisma com aquela, sabe? Porque realmente Exatamente. isso conta, né? Você vai com a ilusão de que está sendo fácil. Eu tenho olha que nesses 2, 3 anos, o que tive de parceiros, de amigos que foram morar, venderam tudo para ir quando chegaram, mas foi tanta gente decepcionada porque não soube se planejar. E aí É, acabou comprando, não conseguiu concluir, não teve crédito. Então, gente, é planejamento. é. Eu Quer acho. morar em Portugal? Primeira É. coisa, vamos chamar a Flávia. Flávia, peraí, olha, eu tenho tanto. Tem que ser real também. Eu acho que É o claro, eu acho corretor, que gente, ele não tem que achar que a gente é bonito, que a gente tem dinheiro, que a gente tem dinheiro. Tem que falar, eu tenho tantos mil euros, o que eu consigo comprar com esse valor? Eu consigo. exatamente. Aí ela vai buscar, você tem isso, isso. Você tem um padrão. Aí você começa a sua busca. É, Porque isso tudo influencia muito. Agora, é. Flávia, rentabilidade, você acha que vale a pena hoje mesmo com esse mercado que a gente está, que oscilou, né? Aqui no Brasil nem se fala, mas Portugal eu acho que se manteve mesmo. De repente eu quero comprar um imóvel aí e deixar para que ele tenha locação. Você acha que vale a pena para o brasileiro isso? Eu acho que vale a pena porque você vai ter um imóvel num país europeu, dentro da União Europeia, rentabilizando em euro, né? Gente, as perguntas que vocês me fazem estão sendo respondidas por um especialista da área. Quem tiver dúvidas, coloca aqui que a gente vai. Essas perguntas eu estou te fazendo porque eu ouço isso todo mês. O pessoal que fala, pô, você Uhum. estava lá, como é que é? Eu quero comprar, não quer, você conhece? Você acha que vale a pena? Gente, vamos perguntar para a Flávia. Então, vale a pena eu ter um imóvel e deixar ele com essa rentabilidade lá, porque Sim, sem dúvida eu vou estar ganhando. É claro que eu paguei esse imóvel também em euro, né? A gente tem que fazer essa conta. É conta é isso. matemática.
pode É falar. isso. E tem uma coisa, assim, quando você fala, por exemplo, da frustração das pessoas, né? É que eu acho que tem alguns fatores que às vezes as pessoas não têm em conta nessa questão do planejamento. Uma é a seguinte: se você está vindo para Portugal, já sabe que quer comprar um imóvel, já sabe que vai precisar de crédito de habitação, não faz sentido você se mudar e só ver esse crédito aqui. O que Claro. faz sentido é você ver esse crédito enquanto você está no Brasil, enquanto você está com toda a sua vidinha estável no Brasil, com o seu dinheiro entrando com constância, conseguindo comprovar rendimento, conseguindo provar tudo para o banco. Parece uma ideia meio maluca, mas não é, porque a tua estabilidade está no Brasil. Quando você chega em Portugal, começa do zero. Ninguém te conhece, ninguém sabe a sua história, ninguém sabe nada. Como é que você vai transmitir confiança e dar garantias para o banco? O outro ponto é que durante muito tempo parecia que Portugal era o único país que existia além do Brasil, né? Só se falava em vir para Portugal. E muita gente começou a dizer que Portugal era Nova Miami. E não é. Portugal não tem nada a ver com Miami. É um país do velho continente. Então, assim, esquece o pensamento americano. É velho continente, é Europa. Antigo mundo, as coisas são mais devagar, né? Não tá tão conectado quanto tá os Estados Unidos, quanto tá o Brasil. E aí, tem uma outra questão que às vezes pega, que é os ganhos aqui em todas as áreas são mais baixos que no Brasil. Sem dúvida. Então, assim, no auge do imobiliário, você teve um momento em que você tinha rendimentos de 7, 8% de rentabilidade e hoje você não tem mais. Agora, você tem uma rentabilidade numa moeda super forte. Então, gente, isso é muito delicado. Quando as pessoas fazem só uma conta e não pensam no todo. Primeiro, a tua estabilidade emocional. Segundo, sua estabilidade física e da sua família íntegra, porque você está no seu país e aqui você ainda pode correr, né? Para pedir ajuda. Quando você sai daqui, vai para qualquer outro lugar, você é uma pessoa zero. As pessoas não conhecem você. Exatamente. Então, não importa, você pode até... Não, mas eu tenho dinheiro para comprar. Porque tem gente que fala, ah, mas eu posso... Não, mas e daí? Se você não comprovar uma série de outras coisas, você fatalmente vai se frustrar porque não vai conseguir atingir o seu objetivo, não é isso? Exatamente. E você tem uma série de relações que são muito diferentes em Portugal do que elas são no Brasil. Então, por exemplo, quando você falou essa questão, mas eu tenho dinheiro. Às vezes aqui o dinheiro não é a coisa mais importante. Aqui a relação, por exemplo, uma relação de arrendamento, eu conheci todos os meus senhorios. Eles fizeram questão de me conhecer antes de me aprovar como inquilina. Coisa que no Brasil nunca me aconteceu. Sabe? Sentar para tomar um café. Ah, ok, gostei da sua proposta, mas vamos sentar para tomar um café. Mas isso é muito de gentileza. Isso chama-se, é uma educação e é algo que é o cuidado com o outro. Eu, todas as vezes que estive em Portugal, fiz questão de conhecer, né? Também quem são os proprietários desse apartamento, que eu fiquei, que eu me relacionei com toda vizinhança. Eu fiz boas relações com todas as pessoas. Porque, afinal de contas, nós temos que tomar cuidado, muito, muito cuidado com o patrimônio do outro, que é o nosso patrimônio. Amanhã ele pode vir a ser o seu. E é muito diferente. Então, isso que você disse é muito importante. O dinheiro, ele não chega na frente, né? E a gente tem pessoas que às vezes acham que eu tenho, eu posso, eu vou lá, eu compro, eu faço o que eu quero. Não é bem assim. Talvez ele nem seja muito bem aceito da maneira que você chega. Então, tem que tomar muito cuidado, porque... E os portugueses, eles têm uma outra maneira, né, do atendimento, de como eles veem. Agora, eu acho que eles estão mudando até um pouco a ideia dos brasileiros, porque tem muita gente boa aí, não que ninguém está falando mal de brasileiros nem de portugueses, não é isso, mas é a forma como se trata. Então, eu acho que agora tem muitos brasileiros que estão mais, né, deixando esse povo todo português até muito mais amável, mais gentil. Essa troca está muito saudável. Eu amo os portugueses, eu amo. E essa vinda de tantos brasileiros também, e também, assim, é um movimento um pouco diferente, porque nesses últimos anos, de 2015 para cá,
Veio muita gente, aquele perfil do imigrante que está passando muita dificuldade no Brasil e vai se jogar no mundo, Sim. mas também veio muita gente que é o meu cliente. O meu cliente, eu tenho dois perfis de cliente essencialmente. A família brasileira com filhos que escolhe morar em Portugal porque quer oferecer uma vida com mais qualidade, com mais segurança para os filhos. Assim, a segurança é sempre um tema. Uhum. E profissionais liberais que estão em vias de se aposentar e podem exercer sua atividade ou no Brasil ou aqui e começam a preparar esse plano de migração para Portugal. Né? Como você conhece, a Viviane Cunha foi exatamente isso, né? A Querida, arquiteta que ela fez uma live com você, não é? isso. Então, assim, é esse perfil. E acabo também por ter algum outro perfil de mais de europeus jovens ou de brasileiros que já moram em outros países europeus e querem fazer pequenos investimentos aqui em Portugal. E aí vale super a pena, porque você Sim, está ainda é o país mais barato da Europa Ocidental. Ocidental, ainda é. Portugal ainda é. desse triângulo que a gente fala ainda é mais acessível, porque a Itália já tem as portas um pouco mais fechadas. E eu digo que o italiano ele realmente ele tem todo um padrão mesmo, né? Para entrar no país, para compra, já é completamente diferente. Na Espanha É, eu acho que bate um pouco mais, mas eu acho que a Itália é mais pesado, a França também. Mas Portugal é aberto, ele tem braços abertos para os brasileiros, né? é. Esse intercâmbio de ir e vir é maravilhoso, mas tudo com planejamento. Tem também muita gente morando aí que está passando necessidade, que vendeu tudo, foi para aí, agora ficou Sim, ruim, porque não se planejou, né? E aí não tem sim. nem como voltar. Então é muito delicado essa troca, né, de sair do seu país. É bom que a gente fale bastante isso, para que as pessoas não pensem que está tão fácil assim, que tudo pode. É, exatamente, Eu quero exatamente. ver tudo e já lá eu vejo. Quando eu chegar, eu. Gente, É, tem pessoas que me mandavam mensagem, Márcia, mas você já está com toda a documentação? Não, não. Lá eu tiro, lá eu vejo, lá eu compro. é, Tem gente que foi sem absolutamente nada, vendeu tudo com a família, é, chegou lá. E se, né, acontece alguma coisa? é, Então, é. eu acho Não, muito. e as coisas demoram para ganhar atração, né? Não é que você. Não importa o que que você vai fazer, se você vem para procurar emprego, se você vem com o emprego certo, ou se você vem para empreender. Você está redescobrindo um país. Eu falo isso assim, eu cansei de ter pessoas que vinham e me procuravam, ah, estou chegando, vamos marcar um café. Esse café não era marcado em menos de 3 meses. Aí a pessoa vinha toda sem graça. Ai, desculpa, eu falo, gente, eu sei. Você está começando a entender tudo. Você vai bater numa porta e descobrir que não é ali que você vai tirar o documento. Aí, quando você bate na porta certa, você descobre que está faltando uma coisa. E vai entendendo a língua também, sabe? O modo de ser. É uma redescoberta. Flávia, o tempo que eu fiquei aí ano passado, eu não tive tempo absolutamente para nada. Porque a minha viagem estava toda marcada, as reuniões, e o pessoal me vamos para tal lugar. Não, eu não dava, porque assim, é outra história. Você está num outro país, você erra um quarteirão, você vai, Sim, errou, perdeu a tarde. Então, exatamente. é diferente, as pessoas têm uma ilusão, né? Então é legal a gente colocar aqui, primeiro, planejamento, segundo, saber com quem realmente você se relaciona, fazer um trabalho que seja de base aqui no Brasil, se organizar para poder ir para aí, que aí sim, é o que você disse. Eu, né, o pouco que eu conheço agora, né, dessas pessoas que estão aí, mas os meus avós são portugueses, eu Uhum. a vida inteira, desde pequena. Mas eu sei que para você que está no finalzinho aí da sua carreira, você está começando a estar estabilizado, vai se aposentar, quer viver num lugar tranquilo, em que você possa manter a estabilidade sua financeira, Portugal é um excelente lugar. Para os jovens que estão começando e também querem conhecer algo novo, Coimbra, as faculdades, também é muito bem-vindo, assim como com você. Mas olha quantos anos você levou para hoje, está começando a alinhar o seu trabalho. Então não foi de um mês Exatamente. para o outro que a Flávia chegou e já começou a trabalhar e já teve uma carteira de clientes como ela tem hoje. Não. É. Foi em E, 2014, nós estamos em 2020, gente. não, e é engraçado, Márcia, porque aqui tem aqui o CPF português, que é o NIF, é o número de identificação fiscal. Você nem respira direito se não tiver um NIF. É, Então, quando você vem morar, a primeira coisa que você tem que resolver é o tal do NIF.
E aí você chega nas finanças e você precisa ou ter um contrato de arrendamento, de aluguel, ou ter alguém que diga, olha, eu vou ser o representante dela, tá aqui a minha morada. E eu não tinha nada disso. Eu achei que só por eu ser cidadã portuguesa eu ia chegar lá, pedir um NIF e ia tirar. A senhora das finanças olhou para mim e falou assim: Mas e você vem com quem? Eu com meu marido. E vocês não conhecem ninguém? Eu falei: Não. E como é que vem morar em Portugal sem conhecer ninguém? Aí Ficou com uma cara, né? Falou, você vem fazer o quê aqui? Você não conhece ninguém, vai morar aqui pra quê? Olha. eu quase pedi desculpas para ela. Falei: Desculpa, eu não sabia Tem que precisava razão, de acho que conhecer eu na alguém. casa, né, Flávia? Tem toda razão, não conheço ninguém mesmo. Agora estou me sentindo mais inútil possível. Eu vou voltar para minha casa onde eu conheço todo mundo. Olha, mas é isso mesmo, né? Eu também, quando fui pegar uma documentação minha aí no cartório, lá em Leiria, quando eu cheguei na fila, que eu cheguei com os papéis, tudo, ela olhou e falou, tá tudo bom, tá? Eu falei, mas não precisa nada? Ela falou, não, precisa, você já não tá aqui, você? Tá, tudo bem. Eu falei, nossa, gente, onde foi tão difícil. Não, mas o que tu queres aqui? Eu falei, acho que eu vou voltar para casa, viu? Então, é legal a gente entender isso também, porque vira tudo muito conto de fadas. Ninguém está querendo Sim, forçar ninguém. Nós queremos que vocês que estão assistindo a gente comprem o seu imóvel, capitalizem todo o seu, né, a sua parte financeira, façam os seus investimentos, mas tudo com planejamento, tudo com cuidado, pensando muito, para não se decepcionar e não perder tudo, porque muitos casais de amigos aqui, nossos do Brasil, perderam tudo mesmo, gente. Porque venderam tudo, foram para comprar e aí não tinha como lá, gastaram dinheiro lá, aí em Portugal, porque não tem como, né, Flávia? E perderam é, tudo, voltaram zero para o Brasil. Aí vai é, recomeçar? Vai recomeçar. Mas, gente, sempre muito mais difícil, inclusive com é, família, né? é. Você ainda Não, e é também jovem, vai é estudar. muito importante. Mas é muito importante também você perceber qual é o que você está buscando aqui, sabe? E definir o quanto você vai ceder naquilo que você está acostumado. Porque, por exemplo, eu já vi uma mulher brasileira se queixando na internet que que para ela viver do jeito que ela vivia aqui em Portugal, ela preferia voltar para o Brasil, onde os filhos dela estudavam nas melhores escolas, frequentavam os melhores médicos e ela tinha os empregados para servir lá em casa. Ah, Essa pessoa é. não pesquisou. Ela não Aí você sabe que ter falou, aí você empregados chegou num aqui é outro coisa de padrão. gente muito rica, Então, né? Então, assim, eu não estou fazendo um julgamento, eu estou dizendo que, assim, ela tinha um padrão de vida que para ela era muito importante e ela veio morar num país onde esse padrão de vida não era sustentável. gente, cuidado com isso. O que é que você quer para você como vida e o que, que é seu padrão? Né? Se você quer que as pessoas te sirvam 24 horas, Portugal não vai ser o lugar. Não vai ser. Ainda que aqui você tenha uma relação de, assim, é muito mais barato uma faxineira aqui do que na Suíça, por exemplo, né? Mas, gente, Mas mas não é por Mas aí. os empregados são uma coisa que só as famílias muito ricas vão ter. É como. E tem uma coisa, o imobiliário também tem muitas diferenças, que nem sempre as pessoas contam. Às vezes as pessoas me procuram e querem um apartamento com 2 quartos, 2 banheiros, garagem e elevador. Aí eu falo, ih, calma aí. Calma, vamos devagar. Vamos devagar. 2 quartos com 2 banheiros já estamos exigindo demais. Já foi luxo. Elevador, dependendo da zona de Lisboa, não vai acontecer. Garagem Garagem. também não vai acontecer. Então, assim, não dá para a gente transportar a nossa realidade do Brasil, imaginar que vai transportar a realidade do Brasil para cá. Não vai, isso não vai acontecer. Mesmo porque a gente tem que aprender agora que nós, e sempre, né? Não agora, mas que nós somos seres de liberdade e que precisamos do outro para gerar trabalho e não escravidão. Então, cuidado, Exatamente. né? Então, eu acho que também toda essa história da gente estar em casa, tudo que já todo mundo falou e fala todos os dias nas redes é real, né? O quanto É, eu preciso que o outro me ajude, né? O quanto eu tenho essa acessibilidade, o quanto eu me adapto. Se eu não tenho isso, eu não vou morar bem em lugar nenhum do mundo. não vai, não Nem vai, no não Brasil, vai. porque aqui também as coisas ficaram muito diferentes, sabe, Flávia? Aqui nós também, né? A gente percebe que agora as pessoas estão em casa e a gente vê o quanto as pessoas reclamam
é incrível. Gente, nossa, tenho que limpar a casa. Nossa, como a pessoa que estava com você sofre, então, né? Sofria. Exatamente. Você deixava tudo para ela. Então, olha a relação de adaptabilidade, de acessibilidade. Como é que eu faço essa inteligência colaborativa? Porque morar fora, não importa se está no outro país ou se está aqui em outro bairro, outra cidade, você tem que ter, primeiro, o seu planejamento, entender o que você quer e saber que você é único, né, Flávia? E que as pessoas estão lá para te auxiliar. A Flávia não pode fazer mágica, criar tudo isso. E outra, eu quero um preço bom também. Deve te pedir um preço bom. Também, claro. Flávia, você tem que ter mágica. Flávia, eu quero elevador, eu quero tudo. Quero 2 pessoas me esperando na porta. Mas olha só, eu quero pagar bem pouquinho, tipo 30 euros. Mas isso eu acho absurdo. Eu vou ficar no Brasil. Flávia, eu também quero, tá? Tá bom, pode deixar. Também, né? Outro dia, Eu vou me especializar nisso. por favor, a semana passada um cliente me procurou e falou: eu quero que você seja minha coach de prosperidade. Estou disposto a pagar para você, nunca tinha ouvido isso, mensalmente uma parcela para você me auxiliar todo mês para os meus ganhos futuros. Mas olha, eu quero ganhar muito. Essa foi a pergunta. Aí eu me segurei, respira, medita. Eu disse: eu também quero. Se você encontrar, você me manda. Eu também vou fazer um. Tô louca por uma pessoa dessa. Nossa, eu vou adorar. Olha, mas que coisa linda. Então, mágica a gente não pode fazer, né? Não. Ainda não Não tem como. chegamos nessa parte, mas é importante. Não. E eu trouxe a Flávia aqui para vocês conhecerem o trabalho dela, para entender o que uma brasileira linda como ela, jovem, faz lá. Ela não faz milagres, não está com a varinha, mas ela vai realizar uma boa parte dos seus sonhos, né? De todas as suas conquistas. Ela vai ajudar você a direcionar o seu projeto que você quer levar daqui para lá também. A gente não falou sobre isso, Flávia, mas é possível eu levar minha empresa, por exemplo, eu quero levar a Casa 3 para Lisboa. E aí Sim, como é funciona? possível. É possível. Aí é uma questão de entender, assim, depende do tamanho da empresa, depende exatamente do que você quer fazer, né? Por exemplo, se você é um perfil de empreendedor que vai gerar empregos, você, por exemplo, pode aplicar para um determinado tipo de visto, que é o visto do empreendedor. O que que eu faço? Eu entendo do imobiliário, então eu me cerco de pessoas que entendem dos outros assuntos e que podem apoiar os meus clientes. Então, assim, eu tenho advogados que tratam de vistos, que tratam de NIFs, advogados parceiros, né? Que tratam de NIFs e arquitetos para fazer obra, e pintor, e montador de móveis, e motorista, personal organizer, entende? Então, assim, a constituição da empresa aqui é muito simples. É engraçado que assim, existe uma lista de nomes. E aí, se você quiser escolher o nome da lista, você só vai no Instituto dos Registros e você paga, acho que é 200 euros, você tem que pagar, e faz o registro da empresa. Se você quiser um nome próprio, que você escolhe para sua empresa, aí você tem que submeter esse nome à aprovação como se fosse o Instituto da Propriedade daqui de Portugal. Sim. E aí esse é um processo mais demorado, né? Porque você tem que submeter o nome, ele ser aprovado, você fazer o registro e voltar. Mas a abertura de empresa em si, ela é muito fácil. É muito simples. E aí a empresa abrindo, aí você vai procurar um lugar para ter um lugar da empresa aí. Aí o imóvel. Sim, exatamente. Embora hoje em dia, né, principalmente com essa questão da pandemia, muita gente, principalmente quem está começando a estabelecer o seu negócio, trabalha o máximo possível de casa, de cafés, de coworks. Lisboa, então, tem uma cena bem forte desse perfil de café, onde as pessoas passam o dia trabalhando, né? Não tem nenhum preconceito com isso, né, gente? É bom a gente saber. Então, se você que é um microempreendedor, um médio, e quer montar o seu negócio lá, quer levar os seus serviços para Lisboa, tem também como você se adaptar. Entre em contato com a Flávia, ela vai indicar como fazer isso. Claro que você tem os parceiros, né, Flávia, que podem indicar. Sim. E você acaba trabalhando de qualquer lugar do mundo, né, gente? Porque a Viviane Cunha, que é uma arquiteta, nossa parceira, a Viviane Cunha, maravilhosa, tem escritório no Rio de Janeiro, aí
e ela faz obras em todos os lugares, Sim, diretamente aí de Portugal. Então, ela tem equipes, pessoas parceiras, que é como a gente sim. faz também. A Casa 3, ela tem representantes no mundo todo. Acabou de mandar uma mensagem uma moça lá da Suíça me pedindo produtos de organização. Eu vou mandar para ela. Então, olha, é um mundo está interligado. Você não Uhum, está fisicamente em um local, mas você exato. pode, né, adaptar o teu trabalho em qualquer lugar do mundo. Então, Flavinha, eu quero que você conte um pouquinho mais para a gente. Então, é assim que funciona o seu trabalho. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, como é que faz? Então, o meu trabalho funciona assim. Eu me especializei fazer consultoria imobiliária para compradores estrangeiros. Eu nunca fiz uma venda para português. Porque eu entendi que esse meu olhar de estrangeira, ele era o meu grande diferencial para isso, né? Porque é de dizer, principalmente para brasileiros, né? Não, isso aqui está esquisito, mas é porque isso é uma obra que ainda vai acontecer, mas essa zona vai se desenvolver. Ah, essa zona aqui, ela está parecendo boa, mas ela é um lugar que é meio mal visto na cidade por conta disso e disso. Contar um pouco dessa história que eu fui descobrindo aqui. Então, o que eu faço eu sou o ponto de contato dos meus clientes aqui no mercado imobiliário. Eu vou procurar o imóvel que eles procuram, vou dar toda a orientação, vou encaminhar para parceiro de crédito de habitação, vou ajudar com toda a documentação que eles precisem, trazer dinheiro do Brasil para cá, abrir conta em banco, tudo isso eu vou apoiar. E eu sou o único ponto de contato no mercado imobiliário e eu faço parcerias com outras agências. Então, assim, não existe impedimento para mim de encontrar o imóvel que as pessoas buscam. A maneira de fazer contato comigo é pelo Instagram, acho que é a maneira mais fácil, mas eu vou sempre encaminhar para a gente fazer uma conversa no WhatsApp, que é para a gente se conhecer e entender melhor o que a pessoa está buscando. Porque também Coloca o seu acontece. número para a gente, Flávia. Coloca o seu número do WhatsApp e o seu Vou Instagram. colocar. O Peraí. Instagram também para a gente ter aqui, que vai ficar gravado, assim o pessoal pode assistir, já pega o seu contato. Eu sempre peço o pessoal colocar o contato, as pessoas esquecem. E aí você vai Ó. falar diretamente com a Flávia, que ela vai indicar todo o E o processo. Insta já tá, né? Que é o Mota Flávia. Sim. E se alguém tiver dúvida, pode também direcionar, porque as dúvidas aparecem quando você começa a mexer no baú, né? Você acha que está tudo certo, Exato. documentação, ai, nossa, eu tenho dúvida. Então, a Flávia vai poder orientar vocês de uma melhor maneira naquilo que for possível. Mas a dica que a gente deixa é planeja antes. Se você quer o ano que vem morar lá, se você tem intenção de comprar algo que você quer também financeiramente aumentar suas rendas, ou seja, montar um negócio, né, com algum parceiro, Uhum. tá? Falem com a Flávia. A gente está com pouco tempo agora. Eu quero que você deixe uma dica, então, para o pessoal que está em casa, para os brasileiros, para quem está assistindo você dessa live, do nosso trabalho. Eu sou muito grata por você estar aqui com a gente. Muito Eu que obrigada. agradeço. Foi ótimo, maravilhoso. Agora, minha agente especial, deixa para a gente algumas palavras pessoal que está em casa agora. Então, eu acho que tem essa questão disso que a gente falou do planejamento, né? Principalmente de você pesquisar também fontes oficiais e de se informar com gente que é parecida com você. Porque às vezes você pega uma referência de uma pessoa que é muito diferente para ela. E também saber que assim, o processo de um não necessariamente é igual ao processo de outro. Então, tem gargalos, tem percalços. Muitas vezes as pessoas deixam de recorrer a profissionais para economizar e às vezes isso não vale a pena. Você está num país que fala a mesma língua, mas tem regras diferentes, tem dinâmicas diferentes, e é importante você contar com um ponto de apoio para resolver suas dificuldades quando elas aparecerem. Tudo bem. Então, Flavinha, seja bem-vinda à Casa 3. Muito obrigada. Obrigada, E eu Márcia. quero que você se defina em uma palavra. Flávia é? Então, Eita! Carioca com a família em Minas. Vamos lá? não sei, acho que eu sou animada. Animada, isso aí. Animada, persistente, linda, uma mulher guerreira, Obrigada. foi para lá e fez a diferença e faz até hoje a todos os clientes.